Certa feita, numa das viagens que eu faço até visitar meu pai, que é natural dessa cidade, me chamou a atenção de um livro que ele guardava em sua mesa de cabeceira, lá na casa dele, no interior, aqui da Bahia. Um livro intitulado, em que me interessei a ler, chamado Jequié, Dinâmicas e Retrações. É um livro que me causou interesse, um estudo sobre um pouco mais da cidade, e que é uma tese de doutorado do autor Walter Luiz dos Santos Marcelo, professor da UESB local. Falar de Jequié, ele teve um cuidado muito técnico para falar um pouco mais dessa cidade. E por quê? Porque mais do que contar uma história de uma cidade do interior baiano, ele vai fazer um estudo aprofundado sobre os seus fatos econômicos, sociais, políticos e territoriais, que de uma certa forma transformou o destino de Jequié. Mas isso aí é apenas um caso local? Ou estamos diante de um relato de umas transformações urbanas que ocorreram em diversas cidades ao longo do século passado? É o que nós vamos descobrir hoje. É claro que o livro nasce de uma pesquisa acadêmica sobre a formação e evolução urbana de Jequié. Ele não vai se limitar a escrever acontecimentos históricos. Ele vai entender os mecanismos que impulsionaram o crescimento da cidade e, a posterior, os fatores, né, os fatores que contribuíram para a sua retração e reestruturação. Uma das contribuições mais interessantes ao longo da leitura deste livro é a periodização proposta pelo autor no desenvolvimento da obra. Segundo ele, a trajetória de Jequié é composta por 3 grandes fases, que vai de 1910 a 1959, em seguida de 60 a 89 e de 90 até 2019, né? Até ele já atravessa a fase das primeiras décadas do século XXI. Quando falamos da primeira fase, 1910 a 59, ele vai elencar, né, a questão de Jequié, que foi marcada pela estruturação urbana e seu dinamismo econômico. A cidade começa a consolidar uma posição regional, beneficiando-se de atividades comerciais, agrícolas e expansão de rede de transporte. Na época, o Brasil estava expandindo, né, sua malha ferroviária, em que uma delas é a rodovia federal BR-316. Essa BR corta a cidade de Jequié. E também tinha outra BR, né, uma BR chamada BR-330, que também cortava a cidade de Jequié. Ambas rodovias federais criaram, né, esse dinamismo, né, esse crescimento da cidade ao longo, é claro, do Rio de Contas, né, que é também o rio principal que também corta a cidade. E obviamente, né, Jequié começa a crescer por conta desse dinamismo, né, dessa penetração dessas duas rodovias, né, importante circulação de mercadorias, demais produtos, culturas, né, povos vindo de determinados lugares do Brasil e se estabelecendo na cidade de Jequié. Enfim, é uma grande fase da ascensão da cidade. A segunda etapa, que vai de 60 a 1989, aí você vai ter uma retração urbana nesse período. Mudança econômica, alteração das redes de circulação e transformações estruturais provocou um enfraquecimento relativo da cidade. Ora, o Brasil passou
por 20 anos de ditadura, 20 anos de estagnação econômica severa em relação à economia mundial, porque era uma economia fechada, e também, né, por crises, né, crises econômicas, crise da dívida, enfim, e que também isso impactou muito também de forma severa na cidade de Jiquié, né? E aí você não vai ter um crescimento como de antes, algumas funções urbanas perdendo importância, e aí a cidade passa a enfrentar desafios da sua centralidade regional. De 90 a 2019, aí que você vai ter, né, segundo o Walter, uma transformação e reestruturação, porque ele não vai retornar ao que ele era no passado, né? Ele vai redefinir seu papel dentro de um contexto econômico e territorial completamente diferente. O contexto é outro, abertura comercial, mudança de moeda, né, de cruzeiro para real, enfim, e fora os avanços tecnológicos aí, né? Enfim. O autor, no fundo, ele quer mostrar em sua obra que as cidades não são organismos estáticos. Eles têm ciclos, crescem, enfrentam crises, se adaptam, se reinventam e também desaparecem de um protagonismo que um dia tiveram. Outro aspecto relevante é a análise dos agentes sociais, porque esse desenvolvimento urbano não acontece ao acaso, né? Porque os agentes sociais são o quê? É nós, os jequiéenses, enfim, que é o governo, empresário, proprietário de terra, instituições e própria população contribuem, né, para o desenvolvimento e crescimento do espaço urbano. E aí, geralmente tudo tem disputa, interesse, decisão acumulada ao longo do tempo, enfim. Mas o privilégio, né, da abordagem estrutural e territorial, o livro não vai aprofundar no mérito do cotidiano do jequiéense, né? Porque quem lê algo sobre cidade vai ter instintivamente uma reflexão de como é a vida, né, urbana, né, memória urbana, narrativa pessoal do nativo, né, do local da cidade. E você não vai encontrar neste livro. Por ele ser técnico, por ele ser algo no mérito, uma tese de doutorado no mérito de geografia. Então tem todo aquele rigor acadêmico em que muitas vezes o autor não vai aprofundar-se nisso, né? É uma escolha metodológica consciente, mas também que também tem seu preço, né? Para quem vai, por exemplo, colocar esse livro para efeito comercial, né? Então você não vai se você vai procurar memória afetiva nesse livro aí sobre Jequié, esqueça, não vai mesmo. Mas é importante para você conhecer a urbanização, como ela foi feita em determinadas fases, como eu acabei de citar aqui. A atualidade do tema sobre o que vos trago é que as cidades médias brasileiras, como Jequié, enfrentam desafios econômicos, mudanças demográficas e disputas por investimentos. E que entender essas dinâmicas urbanas torna-se fundamental. Jequié é um laboratório. E o que ocorreu ali explica fenômenos presentes em diversas cidades espalhadas pelo Brasil. E a leitura convida a uma reflexão mais ampla. É claro, ele vai citar algumas situações de que Jequié não é imune a desastres naturais, como é o caso das enchentes, né, que ocorreu também na primeira fase de Jequié, né, enchentes do Rio de Contas principalmente, e também a enchente mais recente, né, na terceira fase, em que tomou, né, acho que ele não pega a enchente mais recente que teve nessa cidade, há uns 2 anos, não lembro bem, em que Rio de Contas meio que tornou metade da cidade submersa, né? Como foi devido às fortes chuvas, né? Então também isso é uma variável para explicar também parte
das retrações e das suas dinâmicas, né? Porque isso meio que afeta a economia local e como o Jequié tem a capacidade de, re, de reconfigurar, de se regenerar diante de tragédias e desastres naturais que ocorrem ali. Tem também, né, ele não cita, por exemplo, também o aeroporto Vicente Grilo, o aeroporto da cidade que funcionou durante a primeira fase de Jequié, durante até a segunda fase, e depois acabou meio que um aeroporto particular regional, hoje está desativado. Tem-se hoje, né, conversas de que vai reativar o aeroporto, né, mas, enfim, isso aí fica a cargo de cada governo estadual aí. O que se ouvia, né, as más línguas, né, de especialistas em aviação, de que os pilotos, né, tinham receio de não bater nas serras, né, porque Jequié é uma cidade que se situa em pé de serras, né, então o avião, quando decolava, ele via uma serra bem grande diante dele, né, para poder dar um empuxo devido. Então, algumas aeronaves, alguns pilotos de aeronave tinham receio de pousar e decolar ali no Vicente Grilo. Isso não está no livro, né? Mas o livro não aborda esse aspecto, né, do aeroporto, né? Mas que também, na época em que ele era ativado, tornou uma dinâmica de comunicação, transporte e interação regional, integração regional para a cidade, uma dinâmica muito, muito importante, né, no mérito de desenvolvimento dessa cidade. Mas eu pergunto aqui para os senhores, né? Uma cidade que cresce, vai continuar crescendo para sempre, o progresso econômico garante uma estabilidade futura, ele não vai sugerir isso. Porque a história urbana é marcada por avanços e retrocessos, oportunidades aproveitadas e oportunidades perdidas. Eu citei o caso da desativação do aeroporto, em que você tem uma oportunidade perdida ali muito severa, mas escolhas que geram consequências danosas aí se arrastando por décadas. Do ponto de vista acadêmico, o livro ganha um grande valor para estudante, quem pesquisador de geografia, planejamento urbano, desenvolvimento regional e política pública. Para nós, né, réis mortais, né, em qual também me incluo, pode exigir uma familiaridade de conceito de geografia urbana, embora a temática seja extremamente relevante. Eu peguei esse livro mais para querer conhecer um pouco mais da cidade, né? Já que eu venho, assim, uma vez na vida, Tranamorte lá, visitar o pai no interior, né? Eu já fui umas poucas vezes para lá, né? Saindo daqui de Salvador a ônibus, né? Toda cidade possui trajetória, toda cidade tem ciclos. E compreender essas transformações é uma forma de compreender também que a sociedade que a construiu. A minha avaliação dessa obra é que ela se destaca pela profundidade analítica, pela riqueza documental que o Walter trouxe e pela capacidade de transformar a história de uma cidade específica em uma reflexão sobre desenvolvimento urbano brasileiro. É uma leitura para quem deseja não entender apenas Jequié, mas os mecanismos que moldaram o crescimento e a transformação de cidade. Te pergunto, acredita que a sua cidade está vivendo um período de expansão, retração ou reestruturação? Eu vou pedir que os senhores comentem, né? Caso gostem desse vídeo, curta, compartilhem-se e não deixem de se inscrever no canal. E muito obrigado. E até a próxima leitura.